Nós, amada igreja, com a paz do Senhor. Graças a Deus, meus amados, estamos mais uma vez juntos para juntos cultuar a Deus, né? Nosso alvo é cultuar a Deus, louvar a Deus por este momento, certo? Meus amados irmãos, hoje nós vamos estudar a nossa primeira lição do nosso terceiro semestre, né? Que tem por título A igreja que nasceu no Pentecostes. A igreja que nasceu no Pentecostes. O nosso textuário nos diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outra língua, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Atos capítulo 2, versículo de número 4. A verdade prática nos diz: a igreja nasce no Pentecostes, capacitada pelo Espírito para cumprir a sua missão. Meus amados, a leitura bíblica de graça está em Atos capítulo de número 2, começar do versículo 1 até o 14, certo? E todos os irmãos têm a sua revista. Quem não quiser, procure na sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. E assim nós vamos continuarmos. Eu leio o primeiro versículo, né? E os irmãos leem o segundo, e assim nós vamos caminhando, certo? Versículo 1 nos diz: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento vermelho e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles língua repartida como de fogo, e aos quais passaram sobre todos um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, e de todas as nações que estavam debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos palmavam-se, maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois quem são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na vossa própria língua em que somos nascidos. Pondo o medo, alimento esquerdo, os habitantes de Mesopotâmia e de Judá, Capadécia e Ponto da Ásia. E Frígia, Egito, Pará, Júlio, Lancirene, os forasteiros, romanos, tanto judeus como estrangeiros. E Crescente e Dabel, todos tinham ouvido em que nosso próprio língua falar da grandeza de Deus. E todos se maravilhavam e estavam dizendo uns aos outros: O que é isso? E outros zombavam dizendo: estão cheios de morte. Toda a igreja. E Pedro, porém, pondo-se de pé com os homens, levantou a sua voz, dizendo: varões judeus, e todos que estão habitando em Jerusalém, sejais-vos visto notório, escutai a minha palavra.
Amém, irmãos? Amém. Meus amados, nós iremos orarmos, né? E depois da oração, nosso irmão João, ele toma conta do trabalho novamente. E depois deixa o tempo para irmão Alex aí falar ali Jesus, tá certo? Glória a Jesus. Vamos orarmos e agradecer a Deus por estarmos juntos e orar pelos demais, né? Que não puderam chegar para Deus continuar abençoando. Oramos, maravilhoso Pai, Senhor, agradecendo, Pai, por esta oportunidade e aqui estamos. Pai eterno, nós te agradecemos e pedimos a tua presença nesta reunião, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos abençoado, e o Senhor continua conosco nesta noite, abrindo as portas, aleluia, porque para que possamos falar da tua palavra. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. E toda igreja Amém. aqui, meu irmão. Pode sentar, meus amados. Então, meus amados, aproveitar o tempo, né? Que é gostoso, né? Glória já está lá. O título da nossa lição hoje é muito importante, né? Com a igreja que nasceu no Pentecoste, né? Apesar, meus queridos, que a frieza tem tomado de conta, o desânimo tem tomado de conta, não é? E os dias pentecostais estão longe, não é? Né? Mas a igreja precisa nos despertar, né? Aleluia. Buscar, pedir ao Senhor o batismo com o Espírito Santo. Eu dizia agora, está lá em casa palestrando, que eu disse, todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. E a Bíblia diz em Romanos que aquele que vive na carne não agrada a Deus. Mas aquele que vive no Espírito, irmão, ele é cheio, ele tem prazer, aleluia. Ele ora, ele busca, ele pede o batismo com o Espírito Santo. Senhor. É gostoso, viu, irmão? Ore, jejum, consagre a vida de Jesus, eu quero. Eu quero o batismo com o Espírito Santo. Então, trabalho contigo. Amado Jesus. Amado Jesus. Meus amados irmãos, seguindo a nosso pastor, nós iremos seguindo a escola dominical, pedindo ajuda a Deus, ao Espírito Santo, que Ele possa nos guiar pela boa direção e manifestação do Espírito Santo. É muito importante nós pedir ao Senhor Jesus o que seja sentir desejo das coisas do Espírito Santo. Porque quando você sente desejo, como disse nosso pastor, se você sente desejo de ser batizado com o Espírito Santo, você vai pedir ao batismo a quem tem para dar. Jesus fez. E Ele pode, né, irmãos, em nome do Senhor Jesus, né? Meus amados, a introdução desta lição, só que deixar aqui só a introdução desta lição, que já vai nos mostrando aqui claramente em sua palavra, a introdução que ele diz. A igreja nasceu no dia de Pentecostes. A igreja nasceu no dia de Pentecostes. Né? Glória a Jesus. E esse evento marcou o início de uma nova era, a era da igreja. E eu acredito, irmão, que foi marcada pelo poder do Espírito Santo de Deus naquele dia, né, irmãos? Porque o Espírito de Deus foi marcado pelo poder do Espírito Santo. Quando a igreja de Jesus Cristo, irmão, recebe esse poder glorioso, a igreja se lavou, né, irmão? Se lavou de uma maneira muito grande e gloriosa. Eu creio, irmãos, que Deus ainda quer, nesses últimos dias, que a igreja de Cristo receba graça do Espírito Santo para assim continuar sendo marcante neste mundo que estamos vivendo. E ainda prossegue dizendo, o Pentecostes era uma das festas mais importantes dos judeus e aconteceu 50 dias depois da Páscoa. Foi nesse dia especial que Deus derramou o Espírito Santo sobre
todos os discípulos batizados o derramamento do Espírito no Pentecostes. Que coisa linda, né, irmão? Nesse dia, eu acredito que foi um dia marcante, né? Pelo Espírito Santo. E tem uma coisa, irmãos, a igreja, ela aí se levantou pelo poder do Espírito Santo, né, irmãos? Levantou-se, né, com poder e autoridade. Ainda nessa introdução, ela vai falando e mostrando para a igreja como é importante, né, realmente, esse poder de Deus na vida do crente, que ele ainda não é batizado pelo Espírito Santo, peça o batismo, porque Deus é fiel para ajudar. Aí vem, marcou o início da igreja como uma comunidade de profetas, como foi profetizado por Joel, que está lá em Joel, capítulo 2, versículo 28. No livro de Atos, Lucas ensina que esse acontecimento tinha um significado especial para o fim dos tempos, né? Que isso foi uma coisa que marcou muito para os finais dos tempos desta igreja que foi realmente nascida no Pentecostes do Senhor Jesus, e hoje, né, daquele poder e autoridade, irmão, do poder da igreja que recebeu pelo Espírito Santo, irmão, alcançou milhares de pessoas, que chegou a alcançar eu e você, e ainda quer alcançar muitos que aí fora estão para chegar-se para Cristo Jesus. E ainda vem mostrando nessa introdução, pois já havia sido anunciado pelo profeta do Antigo Testamento. Além disso, o Pentecostes foi uma prova clara de que Jesus havia ressuscitado. Está vendo que coisa tremenda? Foi uma prova muito grande o dia de Pentecostes naquela época, né? O propósito desse derramamento do Espírito Santo foi dar poder à igreja para testemunhar de Cristo ao mundo e levá-la à verdadeira adoração. Isso é o que vemos nesta lição que nós vamos estudar. Hoje já tem a cabeça daqui abrindo a nossa mente, o espaço para a igreja entender, que é o que nós vamos estudar, que daí, irmão, a igreja recebe mais poder, mais graça, mais autoridade, para assim a igreja começar crescendo no mundo, como sempre tem crescido, mesmo no mundo cheio de embaraço aí fora, mas mesmo assim a igreja de Cristo não tem parado aqui neste mundo, mas tem sempre crescido através desse dia de Pentecostes, aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas Deus continue abençoando a sua igreja, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ouvir a irmã Maria, deixar o texto aqui dessa palavra. Glória a Jesus. E assim nós vamos adorando a Deus. Jesus amado. Oh, amado Jesus. Eu sou da igreja do Pai do Senhor. Amém. Motivo da alegria nós estar aqui para ler a lição tão maravilhosa, né? Quando eu peguei a lição, eu vi um título muito maravilhoso sobre a igreja em Jerusalém. E aqui essa lição que nós estamos estudando hoje é a igreja que nasceu no Pentecostes, como o nosso pastor já acabou de falar, que hoje está muito difícil, né? Aquela igreja que nasceu no Pentecostes, hoje o mundo está muito diferente, né? Mas que nós possamos voltar a ser aqueles crentes pentecostal, que adorem a Deus em espírito e em verdade, né? E que sinta verdadeiramente o Pentecostes dentro de cada um de nós, aquela alegria, aquele fervor do dia do Pentecostes, que aqueles irmãos sentiram, que nós possamos sentir novamente aquele fervor espiritual. Eu quero ler aqui no primeiro ponto que diz: a natureza do Pentecostes bíblico, da natureza divina. Lucas relata que por ocasião do derramamento do Espírito, no dia de Pentecostes, foi ouvido no céu um som como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam assentados. Lucas 2:2. E que foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo. Atos 2:3. Os estudiosos da Bíblia explicam que esses sinais são
manifestações da presença de Deus, chamadas de teofanias. Isto significa que Deus se revelou de maneira visível e audível, assim como fez no Monte Sinai, quando entregou a lei a Moisés. Naquela ocasião, houve trovões, relâmpagos e um som forte, e o povo ouviu a voz de Deus e viu um grande fogo. Êxodo 19 e 16. Moisés depois lembrou ao povo desse momento, dizendo: desde os céus te fez ouvir a sua voz para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e ouviste as suas palavras no meio do fogo. Deuteronômio capítulo 4, versículo 36, que coisa maravilhosa, né? Aleluia! Aqui nós vemos que naquele tempo, como diz, naquela ocasião houve trovões e relâmpagos, e um som forte, e o povo ouviu a voz de Deus, e viu um grande fogo. Será que é preciso, para nós sentir a presença de Deus e ser renovado com esse Pentecostes dentro de nós, será que é preciso nós ouvir a voz de Deus, né? Deus falar conosco, e mas para nós ouvir essa voz de Deus, como eles ouviram, nós temos que estar atentos à voz de Deus. Porque muitas vezes o Senhor fala através da palavra, usa o pregador, Deus fala através do louvor, e muitas vezes nós estamos desapercebidos e não estamos percebendo, né, espiritual, o que Deus quer falar com cada um de nós. Mas nós possamos ficar atentos a cada dia, né, através do louvor, através da palavra, porque eu creio que Deus é o mesmo que falou naquele tempo, aquele povo ouviu a voz dele, ele é o mesmo que pode falar com cada um de nós. Mas que nós possamos ficar atentos para ouvir a voz de Deus, né? E diz: Moisés depois lembrou ao povo. Foi preciso Moisés lembrar o povo o que tinha acontecido naquele momento, né? Porque nós sabemos que o nosso Deus ele é tão grande e poderoso que ele é o mesmo, que ele derramou aquele vento veemente e impetuoso e encheu a casa, onde estavam todos reunidos no mesmo lugar. Mas aqueles que foram cheios do Espírito Santo eram aqueles que estavam ligados com Deus, né? E os que saíram, que não estavam ligados, eles não receberam. Mas aqueles 120 que estavam ali ligados, eles receberam ali naquele dia de Pentecostes. Mesmo assim, é nós que estamos na casa do Senhor, que possamos estar ligados, né, nas coisas de Deus, espiritual, não nas coisas terrenas, porque quando nós chegamos na casa do Senhor, temos que se ligar no céu, ouvir diretamente a palavra de Deus, o que está sendo administrado pela palavra de Deus, o louvor, porque é através disso que o Senhor vai falar com cada um de nós e vai nos renovar a cada dia que nós possamos sentir verdadeiramente e voltar a ser esses crentes pentecostal, como nós, que Deus nos abençoe. Amado Jesus. Todos graças a Deus, né, irmãos, por tudo que Deus tem concedido, e que os irmãos continuem sempre dando ouvido à palavra de Deus e abrindo o coração para nosso Senhor Jesus Cristo, Ele continuar operando. E através da palavra, de ouvir. Jesus sempre fala em sua palavra que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. E o seu desejo, sendo um bom desejo, Deus ainda pode confirmar no céu e pode fazer tudo acontecer. Né? Essa palavra que o nosso pastor dizia: peça o batismo com o Espírito Santo. Estamos no verbo muito importante, irmãos, muito importante. Eu vou deixar aqui o tempo do nosso irmão Alex, que vai trazer a palavra de Deus aí, dentro da escola dominical, e nós vamos ouvindo a palavra do Senhor nesta noite, né, irmãos? Vamos assistir na escola já hoje, e assim nós vamos aprendendo aqui, em nome de Jesus. Os irmãos continuam ligados, saia daqui atento e dizendo: Senhor, me batize com o Espírito Santo, me prepare para o batismo com o Espírito Santo. E eu creio que Deus faz, né? Eu me lembro que eu tinha muita vontade, conforme disse nosso pastor, eu tinha muita vontade de ser batizado com o Espírito Santo, e até que era uma necessidade. Eu sentia uma necessidade sobre a minha vida, e todas as vezes que eu ia para a igreja, eu ia dizendo: Senhor, é hoje que o Senhor vai derramar o poder. Fui para a festa de Santa Teresinha, fui para a festa de São José, mas Deus batiza no meio de uma multidão, batiza no meio de 2 e 3, assim chegou a hora e você crê no Evangelho. Eu fui para a festa de São José do Egito, crendo em festa, eu disse: é hoje que eu vou ser batizado
batizado com o Espírito Santo, mas eu não fui batizado com o Espírito Santo. Fui para outra festa grande, Santa Teresinha, eu disse assim, é hoje que Deus vai batizar com o Espírito Santo. Deus me batizou com o Espírito Santo, mas não desisti de pedir. Mas quando eu chegava aqui, eu dizia, Deus é hoje. Mas eu me lembro o dia que quando nós chegamos aqui, o nosso pastor trouxe um irmãozinho aqui, e eu me lembro que ele deu a palavra para aquele irmão, e ele começou a pregar, irmão, dentro da mensagem, e meu coração começou a incendiar dentro, e começou a incendiar, e eu comecei a sentir, eu dizia, Deus é hoje. E quando terminou aquela palavra, eu me lembro que o irmão disse que ele deu na palavra, e que ele deu batida com o Espírito Santo, desça para nós orar. Eu já tinha descido, e eu desci, quando eu desci, minha esposa caiu de joelho, e quando começou o pastor orando junto com o irmão, Deus batizou eu e a minha esposa no momento só. Então eu continue pedindo a Deus, e Deus pode fazer coisa maravilhosa, não é isso? Então nós vamos unir assim, Alex, e vamos continuar na dispensação do Espírito Santo em nome de Jesus. Glória a Jesus. Deus é fiel. Amado Jesus. Assim, oh Jesus amado. Saúde a todos que, com a paz do Senhor Jesus, desejar aos irmãos que estão felizes, que fomos orando. Graças a Deus. Diabo João, nosso pastor, José Maria, nós vamos a continuidade aqui. O primeiro ponto da nossa lição é a partir do tópico 2, quando fala um evento paralelo ao sinal. Agora, a gente está falando de sinal no outro sinais. Meus amados irmãos, Deus ele tem falado abertamente com nós através de uma lição maravilhosa, falando a respeito do Pentecostes. E quando se fala a respeito do Pentecostes, fala a respeito do Espírito Santo, fala a respeito do nascimento da igreja em Jerusalém para o mundo. Então é maravilhoso nós estarmos cientes da revelação do Espírito Santo e do dia de Pentecoste, que é maravilhoso, né? Se nós olharmos na nossa leitura bíblica em classe, nós podemos observar que cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E Jesus tinha feito uma promessa, aleluia, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E essa autoridade e poder quem nos dá o Espírito Santo. E sabemos que muitos ali, aleluia, não ficaram em Jerusalém. Não passaram tempo, foram desanimando, saindo fora dos planos do batismo do Espírito Santo e dos planos de Deus. Mas aqueles que ficaram, a Bíblia nos disse que foram cheios do poder e do Espírito Santo, foram batizados através da palavra de Deus. Eles ficaram e foram batizados, né? E como sabemos, o Pentecoste, aleluia, é uma segunda, aleluia, louvado seja Deus, grande festa sagrada do judaísmo. A primeira grande festa era a Páscoa. 50 dias depois, esta vinha a festa do Pentecoste, né? Aleluia, nome derivado de Pentecostes. Aleluia, louvado seja Deus, que era também chamado festa da colheita, né? Porque nelas as primícias da cega de grãos eram oferecidas a Deus. Da mesma forma, o dia de Pentecostes simboliza a igreja e o início da colheita de almas para todo, aleluia, louvado seja Deus, os que crerem em Deus neste mundo, né? E nós vemos que lá foi manifestado no Espírito Santo o poder e a glória de Deus. Glória a Deus. E aqui nós vemos, segundo o tom, assim como no Sinai, onde a presença de Deus se tornou real, como uma das experiências mais marcantes da história do antigo povo de Deus, ali do Antigo Testamento, onde Deus ali
aleluia, louvado seja Deus, fala com Moisés. E Deus manifestou o seu poder e autoridade, aleluia, louvado seja Deus, gloriosa da sua presença e magnitude. E quando observamos a palavra, quando observamos, aleluia, para o que Deus nos revela, Ele nos prova, aleluia, que foi uma forma muito gloriosa e profunda. O Pentecostes marcou o encontro do Espírito Santo com a igreja, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Pentecostes marcou o encontro do Espírito de Deus com a igreja Pentecostes. Portanto, a experiência do Espírito Santo lá no Sinai, a letra da lei, foi escrita em tábuas de pedra. Aqui no Pentecostes, a palavra de Deus foi escrita nos corações, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Como eles estavam reunidos e como o Senhor se manifestou, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a ordem do Senhor Jesus foi ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder e de autoridade do Espírito Santo. Se você tem um desejo de ser batizado com o Espírito Santo nesta noite, diga: Senhor, eu quero ser batizado através da Tua palavra. E observamos, meus amados irmãos, que Deus fala abertamente através, aleluia, louvado seja Deus, da Sua palavra e da Sua promessa. Nós sabemos, aleluia, louvado seja Deus, que tem, aleluia, em nosso caminhar, em nossas vidas, algo especial. Nós vemos que através da palavra, através do batismo do Espírito Santo, através do dia do Pentecostes, da revelação bíblica dada a cada um de nós vemos que a igreja ela caminha crendo que Deus ainda bater no Espírito Santo, que Deus ainda revela o seu poder, que Deus ainda tem a autoridade de salvar, que Deus ainda fala tanto como falou com Moisés ali no Antigo Testamento, aleluia, louvado seja Deus, como fala, aleluia, nos dias atuais para quem crê, né? O segredo para quem crê é buscar, aleluia, a palavra, buscar o batismo no Espírito Santo, é buscar, aleluia, louvado seja Deus, de uma maneira especial. A Bíblia diz que enquanto você ora, se nós observarmos, aleluia, eles estavam orando e buscando. Então veja que tem que orar e buscar o batismo do Espírito Santo. E se não orar e se não buscar, não é batizado. Se nós observarmos, aleluia, louvado seja Deus, estavam todos reunidos em oração. Você veja que eles esperavam, aleluia, louvado seja Deus, aquela promessa de ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder e autoridade, como nos diz a palavra de Deus, né? Aleluia, louvado seja Deus. Vamos para o terceiro ponto, onde Deus, aleluia, tem sempre algo especial a falar conosco através desta lição maravilhosa. Também os salvos internautas que nos assistem nesta noite, aleluia, através do nosso canal, ali no YouTube, Alexandre também no Instagram. Alexandre, sabe que Deus tem sempre o melhor para cada um de nós. Deus nos fortalece, aleluia, nos mínimos detalhes. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aqui vai falar no terceiro ponto, o subtópico, centrada em Cristo e nos tempos finais, né? Centrada em Cristo, que é o autor central, aleluia, louvado seja Deus, da nossa fé, do batismo do Espírito Santo, aleluia, nos tempos finais. Na sua pregação no dia do Pentecostes, Pedro deixou claro que esse evento estava totalmente ligado a Jesus, né? Aleluia, louvado seja Deus. Então, quem permitiu, aleluia, louvado seja Deus, e quem deu autoridade, aleluia, de deixar conosco o Consolador, o Espírito Santo, aquele, aleluia, que nos ajuda, foi Deus. Então, o dia de Pentecostes, ele traz, aleluia, maravilhas para a igreja, né? É onde a igreja nasceu, é onde a igreja foi fortalecida, ali no Espírito Santo de Deus, né? Onde nós vemos a manifestação física, como falou,
a lição nesta noite, que nos fala que ali houve muitas línguas, né? Aleluia, repartida, onde muitos falaram, aleluia, novas línguas. O poder encheu aquele lugar. O poder encheu, aleluia, louvado seja Deus, a congregação. O poder foi tão grande, a manifestação de Deus foi tão grande naquele lugar que a Bíblia diz que todos foram cheios do poder e da glória de Deus, mas cheio do Espírito Santo, aleluia, louvado seja Deus. E ser cheio do Espírito Santo, o que nos diz que significa ser cheio da plenitude, aleluia, de Deus, cheio da plenitude do Espírito, aleluia, recebida, aleluia, aquele no dia do Pentecostes. E nos diz também, aleluia, significou o início do cumprimento da promessa de Deus em derramamento do seu Espírito sobre o seu povo, aleluia, nos tempos do fim. Aleluia, louvado seja Deus. Então, as promessas de Deus, elas se cumprem em nossas vidas, elas se cumprem, aleluia, louvado seja Deus, porque aquele que promete, a Bíblia diz que ele é fiel para cumprir. Quando observamos, aleluia, louvado seja Deus, nós vemos porque, aleluia, os últimos dias desta era já começaram, né? Todos agora se veem antes a decisão de se arrependerem e de crerem em Jesus Cristo, né? A Bíblia diz, meus amados irmãos, que devemos crer no Espírito Santo e em Jesus Cristo, aleluia, como ponto inicial da nossa fé, né? A Bíblia diz que os discípulos, aleluia, do alto foram revestidos de poder e autoridade porque eles creram no poder do Espírito. Então, eu digo a você, creia no batismo do Espírito Santo, creia no Espírito, aleluia, louvado seja Deus, que através do batismo do Espírito Santo é o que capacita você a vencer. É o que capacita você, aleluia, a ter um discernimento espiritual, aleluia, mais vantajoso na sua caminhada. Aquele que busca o batismo do Espírito Santo, ele é revestido de poder, ele é revestido, aleluia, louvado seja Deus, e Deus nos capacita a testemunhar, aleluia, de Cristo, aleluia. E ele mostra como é maravilhoso saber que para ser batizado você tem que crer, né? Aleluia, no batismo, crer no Espírito Santo, crer naquele que tem todo o poder, né? E o Espírito Santo, aleluia, ele já revelou na sua natureza, aleluia, como aqueles que anseiam estar sempre buscando a salvação da alma, buscando a salvação da vida, buscando, aleluia, ser cheio do poder, cheio da autoridade, cheio do Espírito Santo. E os discípulos, aleluia, estavam cada vez mais buscando, porque aqueles que ficaram em Jerusalém, eles buscaram, ou seja, buscaram a promessa divina, buscaram a promessa, aleluia, louvado seja Deus, de ser batizado através do Espírito Santo. E meus amados irmãos, mediante, aleluia, o batismo do Espírito Santo, nós sabemos que os seguidores de Cristo, eles se tornam, aleluia, louvados seja Deus, continuadores do ministério da fé, exercida através do Evangelho, exercida através de Deus. E lá, quando foram batizados no Espírito Santo, aleluia, eles começaram a falar novas línguas, eles começaram, aleluia, louvado seja Deus, a falar línguas, aleluia, pentecostais, aleluia, línguas, aleluia, repartidas, mas línguas vindas do céu. Meus amados irmãos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A manifestação do Espírito Santo, falar em outras línguas, aleluia, é o agir de Deus, é o sobrenatural de Deus, aleluia, em nossas vidas. E nós sabemos cada vez mais, aleluia, que falar, aleluia, em línguas é dom de Deus. E voltando para o texto, para o segundo ponto, aleluia, louvado seja Deus, onde fala centrada em Cristo nos pontos, aleluia, nos tempos finais, aleluia, nós vemos, aleluia, que o dia de Pentecostes, aleluia, um dos discípulos, um dos apóstolos ali, Pedro, ele deixou claro que esse evento estava totalmente ligado a Jesus. Porque não há batismo do Espírito Santo
se não estiver ligado a Jesus. Ele mostrou que o derramamento do Espírito Santo estava diretamente relacionado à morte, aleluia, à ressurreição, aleluia, à ascensão de Cristo, aleluia, louvado seja Deus. Nós vemos, aleluia, que quando, aleluia, Jesus, aleluia, fala em sua palavra, aleluia, ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder e autoridade, é uma promessa, aleluia, louvado seja Deus para quem crê. Aleluia, o nascimento da igreja, o nascimento, aleluia, ali da igreja de Jerusalém, e dessa promessa mostrou que o segredo era ficar, e o segredo era estar reunido na casa de Deus, porque, aleluia, Jesus, aleluia, derramaria, aleluia, o poder e o Espírito Santo, e com certeza foi passando, aleluia, aqueles cultos, e muitos ali, aleluia, foram perdendo, aleluia, o paladar, foram perdendo o desejo de adorar, o desejo de servir e o desejo de esperar, né? O crente tem que esperar as promessas de Deus. Aqueles esperaram, aleluia, louvado seja Deus, e um dia, a Bíblia diz que quando eles estavam reunidos, aleluia, sobreveio o batismo com o Espírito Santo. O segredo é estar unido, o segredo é estar esperando, o segredo é crer na promessa. Aleluia, a igreja, aleluia, ela creu na promessa. Aqueles que ficaram em Jerusalém, aleluia, sabia que a promessa, aleluia, que Jesus tinha feito se cumpriria na vida deles. Meus amados irmãos, isso significa, aleluia, que embora, aleluia, o Pentecostes seja uma manifestação do Espírito Santo, como eu falei, aleluia, o Pentecostes simbolizou a manifestação do Espírito Santo, ele também é cristocêntrico, aleluia, ou seja, tem Cristo como centro, é como eu falei desde o início, aleluia, não há batismo do Espírito Santo se Jesus não for o centro da tua vida. Não há batismo do Espírito Santo se Jesus não for o centro, aleluia, do teu coração, da tua caminhada. Então, para ser batizado, tem que ter Jesus no centro, tem que ter Jesus em primeiro lugar. Ele é centrocêntrico, aleluia. Ou seja, tem que ter Cristo como centro, aleluia. Sem a cruz de Cristo, o Pentecoste perderia seu verdadeiro significado, aleluia, porque foi na cruz do Calvário, aleluia, louvado seja Deus, que Jesus venceu Satanás quando disse está consumado. E se, aleluia, Jesus não tivesse ali, aleluia, louvado seja Deus, feito, aleluia, um propósito de salvação para cada um de nós ali, seria em vão o dia de Pentecostes. Mas como Jesus cumpriu, a Bíblia diz que ele foi o único a cumprir, aleluia, louvado seja Deus, os mandamentos de Deus. E ao vencer Satanás ali na cruz do Calvário, ele deu, aleluia, louvado seja Deus, essa oportunidade. Então ele é o centro, e sem o sacrifício da cruz do Calvário, aleluia, louvado seja Deus, seria tudo em vão. O Pentecoste, como eu disse, sem a cruz, aleluia, sem a ressurreição e sem, aleluia, o agir de Deus ser em vão. Além disso, Pedro explicou que, aleluia, o Pentecostes foi cumprimento da profecia de Joel, aleluia, que anunciava que Deus derramaria o Espírito sobre toda, aleluia, humanidade. Quando Pedro usou a expressão nos últimos dias, aleluia, ele mostrou, aleluia, que esse evento tinha um significado, aleluia, louvado seja Deus, escatológico, ou seja, estava ligado ao plano de Deus para todos os tempos, aleluia, finais. Aleluia, louvado seja Deus. Então, aleluia, creio que os amados irmãos entenderam, aleluia, a origem do Pentecostes, aleluia, da manifestação de Deus. Estavam todos reunidos esperando a promessa que Cristo fez, aleluia, que, aleluia, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder e de autoridade. E o batismo só aconteceu
aleluia, porque Jesus estava no centro de cada um deles. Aleluia, desde essa oportunidade, que Jesus continue orando por cada um de nós, uma missão maravilhosa. Deus tem muito a falar ainda nesse momento. Meus amados, graças a Deus, né, irmãos, por tudo que Deus tem concedido, que o Espírito Santo de Deus continue falando no meio da sua igreja, através da palavra de Deus, da escola dominical, e eu creio que assim todos iremos aprendendo sobre esse Pentecostes, que é importante para cada um da igreja de Nosso Senhor Jesus. Eu quero deixar o nosso pastor, ele vai prosseguir aí, fazendo conforme o Espírito Santo se conceder, em nome do Senhor Jesus, e nós vamos acompanhando, com certeza, aprendendo o que diz a lei da palavra de Deus. Glória a Deus. Amado Jesus. Deus é Deus. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, lemos uma boa palavra falada sobre o Espírito Santo. A Bíblia tem um versículo, não sei se vocês vão ler esse versículo para mim, vocês são muito de Bíblia, né? Buscai ao Senhor enquanto é tempo. Descubra esse versículo para mim, por favor. Aleluia. Então, já disse aqui que é Isaías, né? Veja bem, acha aí, irmão, para não ver. Meus amados irmãos, estamos estudando a primeira lição desse semestre, que ela vem nos mostrar 55:6. Isaías 55:6. Eu gosto de botar os irmãos para trabalhar, para nos pegar um pouquinho, né? Então, meus amados, veja bem. 55:6. Nós estamos estudando nossa primeira lição, que falou a igreja que nasceu no Pentecostes. Quando se fala nascer, traz uma vida. É mesmo. Sim ou não? Sim. Traz uma vida. Às vezes você planta um caroço de uma árvore e você fica sempre aguando, não é isso? Sempre colocando um pouquinho de água. Quando você bem não espera, apareceu a primeira folha. Então, o que é que você vai dizer? Nasceu. Nasceu. Meus amados, uma palavra nasceu é importante. Aleluia. Tem mais uma vida. Apareceu mais um. É verdade. Aleluia. Por exemplo, quando você está desempregado, o que é que você vai fazer? Capitais, você vai fazer o currículo, né? E faz aquele currículo bem desejável, conforme você é a sua profissão, e você sai entregando nas firmas para obter um emprego. Mas se você fizer o currículo e ficar em casa, guardando, fechada a casa, você nunca vai adquirir o emprego. Aleluia. Você tem que ir atrás do em busca. Aí o profeta Isaías, você leu aí, 55:6. Você já pensou se Deus, quando planejou, ou quando o homem pecou lá no jardim do Éden, se Deus não já tivesse planejado mandar Jesus para desfazer a obra da carne? Meus amados irmãos, tudo que nós desejamos, precisamos ir buscar. Profeta, o Pentecostes não foi no dia de Cristo, não. O profeta Joel já tinha anunciado
se cumpriu no dia de Cristo, mas o Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo, os profetas já tinham falado que nos últimos dias Deus iria derramar o Espírito Santo sobre todas as carnes. Glória a Jesus. Sim. E a igreja, meus amados irmãos, que não tem o Espírito Santo, não recebeu o derramamento do Espírito Santo, ela é morna. Eu não vou dizer que ela é fria, e nem vou dizer que ela é quente, ela é morna. E por que é morna? Porque Jesus disse, xalá, se você fosse frio, o quê? Sendo morno, estou a ponto de jogar fora. Então, meus amados, aquilo que nós desejamos, nós precisamos de sairmos ao encontro. Aleluia. E Jesus que queria, ou que é o centro da igreja, é o cabeça, Aleluia. e as coisas devem ser fundadas nele. Ele mandou, ressuscitou, como foi dito, sem a cruz de Cristo, sem a ressurreição de Cristo, não haveria Pentecostes. Aleluia. Mas aqui, meus amados, nós vemos que a igreja nasceu porque Jesus nasceu, morreu, ressuscitou, aleluia, apareceu aos discípulos e disse, vão a Jerusalém. Glória a Jesus. Fica lá. Mas você já pensou, irmãos? Como é tão difícil esperar, não tem aquela idade, ou como é ruim esperar? Não se vê esse propósito por aí. Ou como é ruim esperar. Mas a Bíblia ensina diferente. Devemos esperar com paciência. Aquele que desceram a Jerusalém, a promessa que o Senhor tinha dado, vá a Jerusalém, aleluia. O que esperar? Após os seus 10 dias, ele recebeu. Mas ficar na igreja, ficar orando, ficar buscando 10 dias. Aí nós vemos hoje um culto de oração, 40 minutos de oração, a igreja vazia. Moisés subiu ao monte para receber, conforme está na nossa lição, receber as tábuas da lei. Ele passou 4 horas, não foi isso? Foi não? Foi não? Moisés passou 4 horas falando com Deus lá no Monte Sinai, não é? E os que ficaram embaixo ficaram desesperados. Veja bem, irmão, aleluia, Moisés, aleluia, foi à igreja, conversou com Deus, recebeu a ordem de Deus, mas foi 40. Aleluia. 40 dias. E agora que ficaram no pé do monte, não subiram, ficaram aperreados, construíram bezerro, saíram da presença de Deus, aleluia. Mas os crentes pentecostal, aleluia, cheio do Espírito Santo, ele continua buscando e esperando naquele que nos fez a promessa. Amado Jesus. Em 15 minutos que eu estou olhando, mas estou cansado, vou levantar e dar uma voltinha. Cansei. Não é, não? Você que aqui nos cantos aqui gosta de orar, né? Eu lembro, irmão, quando o irmão João falou aqui sobre o dia que ele foi batizado com o Espírito Santo, ele parece que ele não raciocinou quem era a outra pessoa que estava mais ele. Né? O povo está aqui, hein? Veja bem poucos crentes aqui, chamamos os irmãos, não, vem cá, quem crê no batismo? Viu, irmãos? Porque, irmão, se for perguntar quem crê no batismo com o Espírito Santo, quem é que não crê? Agora, quando diz vamos consagrar, vamos buscar, foram 500 a Jerusalém, quase 500 a Jerusalém, ficou 120. Vamos consagrar, vamos chegar de 4 horas na igreja, vamos orar, vamos fazer um matutino. Se tiver 10 crentes, vem 2. Aleluia, é verdade.
Aí, irmão, as coisas de Deus é tomada, o reino de Deus é tomado à força. Então, meus amados, a igreja, você precisa, nós precisamos, irmãos, é buscar. Você quer, como eu já falei, quer um emprego, você sai em busca, aleluia. Você está doente, corre ao médico, glória seja dada ao Senhor. E o que é importante, irmão, é que aquilo que o médico manda fazer, você faz. Sim. A dieta que o médico passa, você obedece. Agora, a dieta que Deus manda, nós não obedecemos. E como queremos a bênção? Verdade. Quer o batismo com o Espírito Santo? Aleluia! Faz cala no joelho. Quer o batismo com o Espírito Santo? Passa um dia, 2 dias sem comer. Aleluia! Quer o batismo com o Espírito Santo? Diga, Deus, eu estou aqui na tua presença. Eu quero, aleluia, receber a virtude, a autoridade, aleluia, para falar da tua palavra. Derramamento do Espírito Santo, irmão, antes de os crentes receber o batismo com o Espírito Santo, está trancado com medo de falar do amor de Deus. Amém? Mas quando, aleluia, o derramamento do Espírito, os caras levantaram, aleluia, os apóstolos levantaram, e diz, não é como vocês estão pensando, aqui é o plano de Deus, é a promessa de Deus, esse homem não está embriagado, eles estão cheios do Espírito Santo. É isso, irmão, que nós precisamos. Amado Jesus. É buscar ao Senhor, no profeta Isaías, buscai ao Senhor enquanto é tempo, e invocai, aleluia, enquanto estiver perto. Aleluia. Amado Jesus. Mas vamos ler um pouquinho da nossa revista, melhor, né? Vamos ler o segundo ponto, irmãos, que fala sobre o propósito do Pentecostes bíblico. Me ajuda aí, irmão, por favor, certo? Vamos ler o nosso segundo ponto aqui, para nós pensarmos um pouquinho aqui, o que diz o comentarista da nossa lição. O propósito pentecostal, Pentecoste bíblico, promover a verdadeira adoração, a manifestação interna, como um som, ou um vento e um fogo ocorrido no Pentecoste. Observe bem, um fogo promove uma verdadeira adoração. Sim. É por isso que Jesus, eu procuro os verdadeiros adoradores. Porque, irmão, por exemplo, muitas vezes nós muitas vezes não queremos, não aprendemos, não sabemos adorar. Aleluia. Eu assisti essa semana pela internet e nosso pastor dizendo, tem crente que vai para a igreja, irmãos, que vai conversar, palestrar, fazer perguntas. Mas na hora de culto é hora de adoração. É verdade. Aleluia. Não você tira a sua atenção e tira a atenção do que está vizinho e tira a atenção do pregador. Então você não está sendo um verdadeiro adorador. Um verdadeiro adorador vem para a casa de Deus adorar, dar glória, aleluia, orar e pedir a manifestação, aleluia, do Espírito Santo para que a igreja receba a autoridade dos céus. E aqui diz que o Pentecoste bíblico promove uma verdadeira adoração e a manifestação de um vento e um fogo ocorrido no Pentecoste. É um fogo, aleluia, que muitas vezes a gente vê, mas não sabe como vem. É verdade. Não sabe como criou. Lá na Sarça Maulés viu um fogo. Como é que fogo é esse? Quem tocou fogo nessa sarça? Né? Lá no Pentecoste eu vi um som. E de onde vem esse som? De onde vem esse som? Lá no caminho de Damasco, e um homem atrás dos crentes para matar, levar preso. Aleluia. Eu vi um som.
viu uma voz, caiu. E de onde vem esse som? Quem é que está falando? Glória seja dada a Deus. É Deus, irmão, trabalhando a favor da sua igreja, promovendo, aleluia, enchendo os crentes, aleluia, com o Espírito Santo, para que ele se levante. Levantamos, irmãos. Não, mas é pouco. Só basta um para Deus mover. Só basta um para Deus fazer a obra. Aleluia. Não é? Eu lembro do que o irmão foi batizado aqui na Irmã Maria, os dois num dia só. Estava eu, um culto de instrução aqui, eu e nosso irmão Samuel. E quando chamamos à frente, Jesus batizou os dois com o Espírito Santo. Amém, irmão? Eu lhe pergunto, Deus mudou? Deixou de batizar? Não. Eu é que não estou buscando. Eu quero, mas não vou em busca. Eu quero, eu preciso, mas não vou atrás. Aleluia. Eu lembro, irmão, olha, eu vou dizer uma coisa a você. Nós temos um evangelho ali no sítio chamado Serrinha, ali no Rio, e um dia nós fomos com uma oração, e a gente, irmão, era tão novo que não sabia nem, provavelmente a minha esposa não sabia nem se existia Espírito Santo. Tá? O que aconteceu lá na igreja de Éfeso, Paulo chegou lá e começou a pregar, vocês já foram batizados com o Espírito Santo? E eles nunca ouvimos falar que haja Espírito Santo. Paulo disse, eu vou orar por você, aleluia. Pedro disse, eu vou orar por você, aleluia. E quando ele orou, quando Pedro orou, todos que estavam no culto foram cheios do Espírito Santo. E minha esposa, nunca tinha visto nenhuma mensagem falando sobre o Espírito Santo. Quando dobrou o joelho, irmão, Jesus encheu. Não tinha um meio de crente, Jesus queimou. Eu rodei 8 anos, irmão, dentro do mar. 8 anos eu rodei dentro do mar. Toda vez quando a mulher me procurava, cadê Dedé para almoçar? Eu estava dentro do mar, de joelho. Rodei 8 anos. E só vou me aquietar. Só vou deixar de buscar o batismo com o Espírito Santo quando Jesus me batizar. Amém, irmão? Aleluia! Glória seja dada ao Senhor. Meus amados, desejo de coisa boa, diga Deus, eu quero. Aleluia! E o Espírito Santo, ele promove o crente, ele enche os crentes, ele capacita a igreja. Aleluia! Daquela igreja morna, daquele crente sem autoridade, sem vontade, sem desejo. Aleluia! Quando ele recebe o batismo com o Espírito Santo, ele faz como Isaías, aquele homem frio, aleluia, mas quando o anjo tocou, aleluia, na sua boca, com aquela brasa, ele levantou-se. Envia-me a mim, eu estou pronto. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então batimos com o Espírito Santo, ele encoraja crente, ele enche crente, ele se levanta, ele tem autoridade, aleluia, para cumprir a sua missão. Então, meu amado, levanta e diga, Senhor, aleluia, Senhor, eu estou aqui, preciso da tua presença na minha vida. Caraca, Marcia, eu estou aqui, eu preciso me levantar, eu preciso de ser um verdadeiro adorador. Precisamos de ajuda do Espírito Santo. Aleluia. Cansado, mas vamos continuar pedindo, Deus, eu quero, glória seja dada ao Senhor. Deixa o Espírito Santo te mover, te capacitar.
seja dado o nome do Senhor. Segundo ponto, irmãos. Aleluia. Poder para testemunhar. Aquele crente medroso. Mataram Jesus. Ih! Mataram Jesus. O que nós vamos fazer agora? Hein? Mataram Jesus e agora? Depois da morte de Jesus, eles se foram para onde? Foram pregar o Evangelho? Foram cultuar? Foram se trancar. Entraram na casa, chave na porta, mataram Jesus, eles vão vir, aleluia, nos matar. Aleluia, mas Deus tinha, irmão, um plano. Deus tinha um plano com a sua igreja. Vamos mandar eles ir lá para Jerusalém. Lá, aleluia, eles vão tomar uma nova decisão. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia! Vamos ficar aqui em silêncio, ninguém fala, tá certo, eles mataram Jesus, vão vir matar nós. Quando ele vem e não espera, Jesus está no meio. Sim. Porta fechada, casa coberta, portões fechados, Jesus se pôs no meio. Opa, rapaz, Pai seja convosco. Meus amados irmãos, nós temos um Deus que está presente na nossa vida. Sim. Precisamos de confiarmos. Não é alguém que vai, não é aquele tipo de crente que vai dizer: Jesus só fez no passado, Jesus só batizou até João Batista, acabou-se. É conversa de tranquilos. Pentecostes continua. Jesus continua vivo. O Espírito Santo continua trabalhando. O Espírito Santo continua atuando no meio da sua igreja. Então, meus amados, aqui nos diz poder para testemunhar. Quando se levantar a aleluia de Pentecostes, irmão, que a cidade correu em peso para ouvir aquele barulho e começaram a dizer: estão cheios disso, estão. Não, Pedro disse: não é desse jeito, não. Não é o que vocês estão pensando, não. Vocês estão pensando que é diferente. Levou a palavra. Aleluia, glória seja dada ao Senhor. Então, meus amados, nós precisamos, aleluia, de revestimento, de derramamento do Espírito Santo, como aconteceu, aleluia, naquele grandioso dia. Eu quero dizer aos irmãos: busque aos irmãos. Busca, aleluia, consagra a vida, aleluia. Muitas vezes passa alguma fome, passa alguma sede, mas diga: Deus, eu estou aqui, eu quero. E Deus, uma promessa, não só foi no passado, a promessa é para a igreja. Então, a igreja, levanta, aleluia, busca o Senhor, leia a Bíblia, ora e diga: Deus, eu estou aqui, e Deus pode fazer. Glória seja dado ao nome do Senhor. Então, meus amados, que Deus continue abençoando a sua igreja, que Deus continue nos capacitando, aleluia, como capacitou, aleluia, os discípulos e os demais apóstolos ali no dia de Pentecostes. Terceiro ponto nos fala, né? Só para nós, né? As características do Pentecoste bíblico. Por que, irmãos? Por que o Pentecoste bíblico? Eu fico pensando: por que o Pentecoste bíblico? Tem Pentecoste que não é bíblico? Tem. Você vai fazer de igreja aqui até não crer no batismo do Espírito Santo, mas ela bate palma e dança. Ela bate palma e faz promessa. É um Pentecoste, irmão, que eu recebi o Espírito Santo. Recebeu, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é quem convence.
Né? Então ele vai ter que convencer a certeza que ele está contigo. Agora o batismo com o Espírito Santo é um selo, é uma promessa. E essa promessa só se cumpre se você buscar e se você falar em língua. Língua de fogo, aleluia! Língua do céu, língua que só recebe aquele que estão ligados em Jesus. Glória a Jesus. Você já pensou como tem aí carro cheio de cachaça, cheio de fumo, joga na igreja, joga uma pega um pouco assim, joga para cima, e recebe o Espírito Santo. E os crentes ficam batendo palma e dançando, e o povo dançando, voando por aí dentro do salão, e tudo alegre. Já pensou, irmão? É um Pentecoste, mas não é bíblico. É uma festa diferente daquela do céu. Né? Mas aqui, meus amados, aqui nos fala as características do Pentecoste. E a primeira característica do Pentecoste é língua estranha. Batiram com língua de fogo. Batiram no Espírito Santo para receber virtude, receber a autoridade dos céus. Meus amados, que Deus, aleluia, capacite, aleluia, as pessoas, capacite os crentes, aleluia, que eles se levante e continue buscando ao Senhor. O segundo ponto nos diz, olha, uma experiência divina, definida e contínua. Porque muitas vezes o Pentecoste vem, a gente recebe, mas não fala comigo no dia do batismo, às vezes não fala mais. Mas essa promessa tem que ser contínua. Recebeu ali batismo com o Espírito Santo, continua amando, continua buscando, continua ligado, aleluia, continua falando com Deus, e Deus vai, aleluia, aperfeiçoando, Deus vai te dando dom, Deus vai te dando autoridade, aleluia, Deus vai capacitando, vai te dando dom, vai te enchendo, tu vai profetizando, tu vai falando em língua, tu vai tendo autoridade para expulsar demônio, aleluia, para curar, para fazer milagre, aleluia, porque a Bíblia nos diz que os sinais seguirão aos que creem no homem. Aleluia. Não tem que continuar. Meu Deus. Né? Tem que continuar. Então vamos pedir a Deus que Ele nos ajude, que nós cada dia nasça em nós, irmãos. Precisa nascer em nós. O quê? O desejo de ser mais crente, o desejo de buscar mais, o desejo de ser mais fervente na casa de Deus, o desejo de andar mais de joelho. Aleluia, meu. Porque a vitória não é andar de joelho, falar com Deus. Não, mas eu já vou para a igreja, já oro 40 minutos, já basta. O que foi que disse a você? Isso é coisa estranha. Não, eu estou na igreja lá, estou louvando a Deus. Quem foi que disse que tem mais coisa para você fazer? Amado Jesus. Tem mais trabalho para você fazer. E o crente não cheio do Espírito Santo, ele ora uma hora, mas vai dar vontade de orar mais, ele vai orando. Aleluia! Tem um trabalho aqui, ele vai um trabalho ali, vai outro ali, vai outro ali. Ele quer estar presente. Aleluia! Ele quer ser um verdadeiro adorador na casa de Deus. E isso, irmão, através do Espírito Santo, ele nos renova, ele nos capacita e nasce em nós esse desejo de buscar o Senhor em todo tempo. Amém, irmão? Que Deus abençoe. Que Deus ajude. Aqui o último ponto fala, o segundo ponto aqui, o terceiro ponto aqui para terminar. Língua e o amor. É uma evidência física inicial, um sinal do batismo com o Espírito Santo, foi o falar em outra língua. Que Deus abençoe. Né? Que Deus ajude a igreja. Meus amados. Aí faça o que Paulo disse à igreja: levante-se. Levantamos. Né? Levantamos. E pedimos a Deus.
Eu estou dizendo isso a Deus, esse não é um dia tão difícil. E eu estou pedindo a Deus, Deus me ensina a ser mais perto. Aleluia. Eu disse hoje uns clientes lá em casa, conversando lá na rede, eu disse, irmão, nós estamos vivendo e não devemos ter medo. Ou aqui que alguém diz para a gente. Aquele irmão, ele nem sobe mais, nem baixa mais, ele vai andando na posição dele. É verdade. Se disser, ei, você é um bom cantor, você é um bom pregador, você diz amém e vai caminhando. Se disser, ei, você não sabe de nada, você vai dizer amém e vai caminhando. É verdade. Ei, você não sabe cantar, você vai dizer amém. Você canta bem, você vai dizer a mesma coisa, amém, e vai caminhando. Amém, irmão? Aleluia. Mas você não sabe nada, você diz amém e continua caminhando. Aleluia. Porque aquilo que estamos fazendo é para Jesus e a recompensa vem dele. Fica preocupado, não. Com o quê? É verdade. A nossa preocupação não deve ser com o reino de Deus. É verdade. Amém? E Deus nos Amados, graças a Deus, né? Bom, que coisa boa, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Vamos louvar a Deus por o hino que Deus nosso irmão Alex fica conosco, das subscrições. O hino de número bem conhecido, hino número 5. Vamos orar, senão não pode ter essa para o emprego. Maravilhoso Deus, Pai que está no céu, abençoa teus servos por tua obra. Deus, também aqui estão desempregados, Senhor, Deus misericórdia, abençoa os teus servos também, os servos, Deus, que vai fazer esse trabalho. Abençoa também em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Hino número 5 da harpa cristã. Espiritual de corpo, oferta aqui, Senhor, com hóstia verdadeira, em oração de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo me louvar, pudesse por santo do céu vem do céu. Sou Deus, Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, foi e sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo me louvar, pudesse for santo do céu vem do céu. Espírito divino do Pai da promissão, sedenta alma pede aqui a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo me louvar, pudesse for santo do céu vem do céu. Glória a Jesus, meus amados, graças a Deus, né? Esperemos que o pastor já está aí. Vai pegar de manhã, né? Não? Então, muito bem. Então, nós vamos para o segundo dia da noite, né? Em nome de Jesus, Deus assim, muito abençoado, em nome do Senhor Jesus Cristo, a igreja do Senhor, e ante de tudo que nós temos ouvido, né? Graças a Deus, que Deus possa ter despertado nós, pelo poder do Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus, e nos ajudado, em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Deus possa continuar abençoando e falando com o seu povo, em nome de Jesus Cristo. Glória seja dada no nome do Senhor. A primeira pergunta, irmãos, nesta noite, no nome do Senhor Jesus. Glória seja dada no nome de Jesus. Glória a Deus. A primeira pergunta nesta noite está: quais fenômenos registrados em Atos, capítulo 2, versículo 2 a 3, são considerados teofânicos?
estava acidentados, e foram vistos por eles línguas repartidas, como de fogo. Os estudiosos da Bíblia explicam que esses sinais são manifestados da presença de Deus, chamados de teofanias. Amém. Passou até da luz, né? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Vamos lá, segura. Segundo o apóstolo Pedro, qual profecia do Antigo Testamento se cumpriu no Pentecoste e como isso demonstra o aspecto escatológico desse evento? Pedro explicou que o Pentecoste foi o cumprimento da profecia de Joel, que anunciava que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a humanidade. Amém. Quando Pedro usou a expressão nos últimos dias, Glória a ele Jesus. mostrou que esse evento tinha um significado escatológico, ou seja, estava ligado ao plano de Deus para os tempos finais. Passou até da linha. E é Espírito sobre toda a humanidade. Está em Joel, capítulo 2, versículo 28. Muito bem. 3. Cite um dos propósitos marcantes do Pentecostes em Jerusalém, conforme Atos 2 e 11. Um dos propósitos marcantes do Pentecostes em Jerusalém foi promover a verdadeira adoração. Temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Muito bem, está em Atos, capítulo 2, versículo 11. 4. Segundo Atos 8, para que a igreja necessita do poder do Espírito Santo. Para que fossem capacitados a testemunhar e viver no mundo até a volta de Cristo. Amém. Está em Lucas, capítulo número 24, 49, Atos 1 e 8. Né? Glória a Jesus. 5. Porque o Pentecostes bíblico é distinto da salvação, segundo Atos 1:5 e Atos 2:33. Contudo, Jesus as mandou esperar pela experiência pentecostal, isso é, o batismo do Espírito Santo. O Pentecoste bíblico é, por conseguinte, distinto da salvação. Na verdade, a obra salvífica de Cristo na cruz promoveu a bênção pentecostal. Atos 2:33 e Atos 1:5. Glória a Jesus. Está dentro. Isso aqui diz, porque, só isso, porque, na verdade, a obra salvífica do Espírito na cruz provou a benção pentecostal. Atos 2:33. Glória a Jesus. Irmão, que Deus em Cristo abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nesta noite nós somente iremos ler o textual, né, irmãos, nesta noite, da igreja de pé, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, e assim nós queremos já chegar até em nome do Senhor Jesus, né, irmãos, em nome de Jesus. Então, o textual, vamos ler, como nós sempre lemos, que nos diz. Textual. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, Conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos capítulo 2, versículo 4. Atos capítulo 2, versículo 4. Amém. Nosso pastor vai orar, fazendo o trabalho de Deus. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, quantos precisam de oração? Eu e a Eu e a minha casa, e por nós ali na cidade. Amém. Ora pelos irmãos, para os irmãos enfermos, Aleluia. que precisam das nossas orações. Amém. E não orar e Deus pode fazer milagres. Eu estou crendo, eu ainda creio que Deus pode fazer milagres. Glória a Deus. Né? Estou crendo, e a questão é bom. Tá certo?
E com certeza Deus pode levantar, ore pelos desviados, ore pelas famílias, né? E orando para Deus nos ensinar a ser mais crente. Aleluia. Eles são trabalhosos. A gente precisa ser mais crente, né? Oramos, eterno e maravilhoso Deus, Pai. Queremos te agradecer por estarmos aqui. Pai, eu te agradeço, meu Deus, Ó Deus, aqui por esse estamos quinto agradecidos dia por estar desse oportunidade, semestre, terceiro semestre. Nós iniciamos com alegria. Bendito ao Senhor. Pela igreja de Deus, pelos nossos irmãos. Toda a igreja de Deus, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.